Agora, Apocalipse capítulo 14, versículo 12, o ponto 1 que fala a paciência dos 144 mil. O texto diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Bom, quem são esses santos? Não está tratando da igreja, porque a igreja já foi arrebatada. Uma igreja que tenha ficado na grande tribulação, igreja de Jesus, ela acabou sendo morta pelo anticristo. Ok? Então, esses que aqui estão guardando os mandamentos de Deus, eles representam os 144 mil. Que eles guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Alguns, certa vez, um aluno me fez uma pergunta: pastor, mas e aqueles que acreditam que a igreja ficará na terra durante a grande tribulação? Eles observarão que um determinado grupo foi arrebatado. E eles hoje já falam que eles não farão aliança com o anticristo. Se eles morrerem, eles irão para o céu ou para o inferno? Bom, aqueles que hoje, por exemplo, servem nas igrejas reformadas, eles seguem doutrinas da Babilônia apocalíptica. Eles seguem a doutrina do batismo infantil, que foi adotado por um bispo pagão que durante a perseguição foi adorar nos templos de Mitra, que foi o bispo, me fugiu agora o nome dele, Estevão, né, que ali no ano 253 da era cristã. Eles seguem a doutrina da predestinação, que essa doutrina de Agostinho de Hipona, que essa doutrina surgiu na era da Igreja Católica, né, ali no ano 410 da Igreja Cristã, da era cristã. Essa doutrina, ela diz que Deus é o responsável por todos os males do mundo. Agostinho de Hipona dizia que até o querubim ungido pecou por ordem de Deus, e mesmo os reformados negando isso hoje, eles dizem que todo o mal que ocorre no mundo hoje é por ordem de Deus. Então Deus, ele é o mandante de todo o mal, e isso em qualquer tribunal Deus seria condenado. Isso é mentira, mas eles continuam seguindo. Então, mais provável que durante a grande tribulação eles serão enganados, eles não vão nem perceber que a verdadeira igreja foi arrebatada, até porque, pelo que nós estamos observando, até na verdadeira igreja de Jesus, o número de fiéis, ou seja, o número daqueles que não vão entrar pelo caminho da igreja católica é pequeno. Tem igrejas evangélicas que ocorre aqui no Rio de Janeiro. O padre vai pregar na igreja evangélica, o pastor vai pregar na paróquia católica. E isso aí, infelizmente, tende a aumentar, é o que a profecia diz. Jesus Cristo falou: quando o Filho do Homem vier, encontrará, pois, fé na terra? Ou seja, ele vai encontrar, mas é uma quantidade pequena. Então, talvez isso passe em branco aos olhos das igrejas reformadas. Talvez isso passe em branco. E eles entrarão por esse caminho, porque eles já estão todos ligados à Igreja Católica. Eu repito, 2017, as igrejas presbiteriana, luterana, anglicana e metodista, as quatro assinaram um acordo com a Igreja Católica, chamando a Babilônia apocalíptica de mãe. Os presbiterianos não sabem, mas eles já são todos católicos. Os presbiterianos, os luteranos, anglicanos, metodistas, eles não sabem, tirando aí os metodistas, que existe a igreja metodista reformada, né, e existe a igreja metodista wesleyana. Essa não assinou, né? Essa, graças a Deus, John Wesley, ele conheceu os anabatistas, conheceu a verdadeira fé de Jesus e abandonou aquela fé reformada, abandonou a doutrina da predestinação, abandonou o batismo infantil, né? Então, não estou contando aí os metodistas wesleyanos. Mas observe, nos Estados Unidos, se você pesquisar, você vai encontrar aqui os bispos presbiterianos, eles trabalham um ano na igreja presbiteriana, no ano seguinte, eles mandam currículo para a paróquia católica e vai trabalhar na paróquia católica. Nos Estados Unidos, a igreja presbiteriana, ela já aceita oficialmente bispo gay
né? Existe um gay lá na igreja presbiteriana trabalhando tal, ele é admitido como bispo na igreja. Então a tendência, irmãos, é esse mal, que é essa união com o catolicismo, essa união das religiões no mundo, a tendência é esse mal ir crescendo. E a verdadeira fé em Jesus vai diminuindo. Por isso que Jesus fez uma pergunta: quando o Filho do Homem, pois, vier, achará fé na terra? Né? Qual o significado dessa pergunta? É que realmente vai ter um número bem pequeno. E nós sabemos que o anticristo, ele já domina, e conforme for se aproximando da grande tribulação, maior será o domínio que o anticristo fará na terra. Então, quando a igreja for arrebatada, o que vai acontecer? O mundo provavelmente já estará num período de pandemia, de guerras, e as notícias estarão concentradas nisso, tá bom? E notícias sobre cristãos serem arrebatados, desaparecerem, isso aí vai ser um número pequeno. Vai ser um número pequeno. Aí eu coloco até a suposição, é bem provável que esses meios de comunicação, o WhatsApp, saia do ar por alguns dias. O mundo fique realmente sem contato, como aconteceu com o Facebook, né, com o WhatsApp e com outros meios de comunicação. O provável é que no início da grande tribulação, para ocultar o arrebatamento da igreja, o anticristo, ele faça aí uma queda em todos esses meios de comunicação, para ocultar o arrebatamento da igreja. Bom, então o versículo 12 diz: aqui está a paciência dos santos, né? Quem são esses santos? 144 mil. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, eles guardam o Antigo Testamento, a Tanakh, porque são israelitas, mas também já estão crendo no Novo Testamento, né? Que é a fé em Jesus. O comentário prossegue: certamente os santos deste versículo é uma referência aos 144 mil, e não a igreja durante a grande tribulação, como querem alguns. Aqui cabe uma pergunta: por que os pós-tribulacionistas interpretam os 144 mil como sendo a igreja na grande tribulação? Eles precisam encontrar a igreja dentro da grande tribulação devido à rejeição ao arrebatamento pré-tribulacionista. Mas estes 144 mil são das tribos de Israel e não de gentios. Por quê? Existem dois grupos de santos que aparecem na grande tribulação. Um que foi martirizado, tá bom? Os dois aparecem em Apocalipse 7 e agora em Apocalipse 14. Lá em Apocalipse 7 apareceu os 144 mil, que são israelitas se convertendo pela pregação das duas testemunhas, e um segundo grupo, a partir do versículo 9, que são martirizados. Então, esses que foram martirizados é a igreja, tudo bem, né? Que não aceitou adorar o anticristo, nem o falso profeta, continuou servindo a Jesus e foi morta na primeira metade da grande tribulação. Restou os 144 mil. Ou seja, eles precisam que algum grupo apareça no fim da grande tribulação para ser arrebatado. Então eles dizem que esses 144 mil são cristãos. Só que eles têm que dizer que são cristãos porque eles têm que encontrar alguma igreja dentro da grande tribulação. Mas é muito claro, a Bíblia diz que esses 144 mil são das 12 tribos de Israel. Esses 144 mil estão lá no Monte Sião, em Israel. Não está tratando da igreja. Então, na verdade, eles não encontram uma igreja na grande tribulação. Mas, mantendo a doutrina da Babilônia apocalíptica, como a doutrina da predestinação, que claramente ela nasce no ano 410 na Igreja Católica. Não tem como eles esconderem isso, não tem como fugir. Pega todos os escritos da igreja antes de Agostinho de Hipona, antes da organização da Igreja Católica, todos defendiam o livre-arbítrio. Deus coloca a salvação diante do homem e o homem diz sim ou não para ela. Essa é a verdade bíblica. É por isso que Jesus Cristo diz: vinde a mim todos vós. Ou seja, digam sim.
Mas a humanidade continua dizendo não. Bom, o comentário prossegue. Como eles acreditam que a igreja é arrebatada no fim da grande tribulação, ela não poderia ser morta durante a grande tribulação, pois assim não haveria ninguém para não preceder os que dormem, como disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem. Então, antes do arrebatamento, tem cristãos vivos. Mas, segundo os reformados, os cristãos seriam esses 144 mil, porque todos os outros morreram. Está lá em Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 9. Então, por isso eles dizem que esses 144 mil tem que ser a igreja. Mas o Apocalipse é muito claro em dizer que eles são das tribos de Israel. Eles estão lá em Sião. O comentário prossegue. A multidão que aparece em Apocalipse 7, versículo 9 a 14, é a igreja que não foi arrebatada, e o texto deixa claro que ela foi martirizada na grande tribulação. Não há cristão que sobreviva à grande tribulação. A besta matará a todos. Por isso temos aí, eu botei Apocalipse 13, 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, olha, o texto está dizendo que todos os que não adorassem a imagem da besta seriam mortos. Cristãos que ficassem aqui, que adorassem a imagem da besta, servissem a ele, infelizmente eu acredito até que o anticristo os matará, porque o anticristo sabe que eles conhecem a verdade. Os demônios conhecem os cristãos, né? Então o anticristo vai acabar por matá-los. Mas os cristãos que não adorarem, né, serão mortos. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 até o 14. Essa é a igreja que aparece na grande tribulação sendo morta. Se a igreja é arrebatada no fim da grande tribulação, onde estão os cristãos vivos? Não existe mais. Aí o que os reformados fazem? Eles dizem que esses 144 mil é a igreja. É um erro absurdo, porque o texto está deixando claro que são os israelitas. O comentário prossegue. Os 144 mil são classificados como aqueles que guardam os mandamentos de Deus, com referência aos judeus que guardam o Antigo Testamento e toda a lei. E são classificados também como aqueles que guardam a fé em Jesus, como referência à conversão desses israelitas a Jesus durante a grande tribulação. Então esses claramente são israelitas, né? São israelitas porque está dito tanto pelas tribos a que eles pertencem, como no local que eles estão durante a grande tribulação, lá no Monte Sião, né? E onde eles estão com a responsabilidade de pregar o Evangelho, né? E livrar os outros israelitas do engano do anticristo, principalmente levar os israelitas a crerem que Jesus é o Messias.